Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Segundo o Anuário Brasileiro de Proteção, dados de 2011 revelam que o percentual de adoecimento ocupacional diminuiu 12% em relação a 2010. Já a incidência daquelas doenças peculiares de determinado ramo teve um aumento de 1,5%. Mas será que esses dados correspondem à realidade? Para discutir sobre as dificuldades em estabelecer relações de causa e efeito nas doenças do trabalho, o Justiça do Trabalho na TV conversa com o médico Heleno Rodrigues Correa Filho, doutor em saúde pública. Bom, doutor Heleno, antes de mais nada, gostaria de agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado por ter aceitado o convite para falar sobre esse tema tão importante aí, especialmente para os trabalhadores brasileiros. Bom, o senhor tem dito e escrito que há uma escola que tende a negar a relação de causa e efeito nas doenças do trabalho e os ambientes de produção. Essa escola o senhor batiza de negacionismo. O senhor podia explicar um pouco melhor essa afirmação? Primeiramente, sou eu quem agradece a oportunidade de estar aqui nessa entrevista. Essa criação de um termo, como eu estou apresentando, que é o de uma escola de negação, ou negacionismo, é uma forma de impactar um comportamento que tem uma tendência histórica, que é uma resistência a encarar evidências que estão surgindo sobre as relações entre o adoecimento e a forma pela qual se trabalha. Certo. Essa tendência, ela existe em outros momentos da história e está acontecendo agora com o aumento das oportunidades de trabalho no Brasil, a intensificação do aparecimento de novas formas de trabalhar com o crescimento da economia e com o progresso. Ou seja, nós criamos oportunidade de trabalho, criamos novas formas de adoecimento e há uma resistência a reconhecer que aquilo que está surgindo é novo, tem uma relação entre adoecimento e trabalho, porque visto sob a ótica antiga, é duro de aceitar, é uma forma também de não reconhecer que para trabalhar é necessário ter algumas medidas que impeçam o adoecimento, porque isso de alguma forma obriga a pensamentos preventivos, a desencadear medidas de precaução. Bom, existe aí uma relação entre a postura científica na busca de uma evidência aí de causalidade e os interesses das partes envolvidas, e também o senhor considera importante mapear esse conflito de interesses quando analisa um caso de acidente ou doença ocupacional? Isso aí não foge um pouco do campo da medicina? A medicina, como outras práticas subordinadas à ciência, ela tem a sua relação direta com o momento em que ela é praticada e com a forma pela qual são formadas as pessoas que trabalham. Sim. Não há nenhum campo da atividade humana que possa se dizer isento das condições que está vivendo o momento histórico ou que fuja das condições em que as pessoas foram educadas. Elas pensam e agem em função do que assistiram durante a sua vida e da educação que receberam. Claro. Então, isso condiciona a uma forma de pensar. Portanto, essa suposta neutralidade da ciência ela já vem sendo combatida por filósofos há mais de 500 anos. Claro. A ciência, ela não é neutra no caso. Não existe ciência neutra. Existe a ciência dentro de um determinado contexto e que analisa segundo a formação de quem está vivendo e produzindo aquela ciência. E sobre esse mapeamento de conflito de interesses, como é que isso seria feito? O mapeamento de conflito de interesses ele surge com mais intensidade a partir da Segunda Guerra Mundial. A definição que eu costumo usar de conflito de interesse é de que conflito de interesse basicamente é receber a incumbência de prestar serviços a alguém e ao prestar esses serviços ou informar essa pessoa que está pagando, na verdade está agindo em função do interesse de um terceiro que paga mais ou que detém o controle da informação que está sendo produzida. Então, receber de um e atender o interesse de outro é estar em conflito de interesse. Essa relação entre uma coisa e outra permeia todas as atividades humanas, desde a venda de um imóvel até a
prestação de serviços médicos, que deveria ser uma relação absoluta de confiança entre o paciente e aquele que procura oferecer ao paciente os serviços técnicos, seja um médico, seja qualquer profissional de saúde. Bom, o documentário Carne e Osso, que foi produzido e já está sendo exibido em ambientes onde se discute as condições de trabalho, especialmente em frigoríficos, mostra um personagem que rotula, e vários trabalhadores que chegaram a apelidar o médico que os atendia de o doutor de diclofenato de sódio, porque sempre que eram atendidos era essa receita que ele dava. Então, como é que essa coisa de um médico do trabalho funcionando a serviço de uma grande empresa, tendo que, na verdade, se dividir entre os interesses empresariais e, ao mesmo tempo, tendo essa questão ética de atender e diagnosticar aquilo que, de fato, está acontecendo com o trabalhador? Eu vejo isso segundo dois aspectos. Primeiro, o principal aspecto é o fato da empresa pagar o médico. Cria essencialmente a condição que eu acabei de mencionar, que é a do conflito de interesse. O médico é pago pela empresa para atender aquele trabalhador. Não foi o trabalhador que procurou o médico em função da sua necessidade e da relação de trabalho que criou um problema de saúde. E isso determina, portanto, que o modelo brasileiro de medicina do trabalho está subordinado ao pagamento feito pela área patronal, de tal forma que não é possível exercer a medicina nos padrões éticos que eu considero aceitáveis, enquanto quem paga é quem produz o dano. Sim. Então esse é o principal. Do ponto de vista de receitar sempre o mesmo medicamento para a mesma condição, ou seja, a dor e a inflamação vai receber sempre a indicação de um anti-inflamatório, é como se o médico, o profissional que está fazendo essa prescrição, não tivesse outra alternativa. Por quê? Qual seria a outra alternativa? Ele teria que procurar outras formas de tratamento, e uma que ele não pode fazer, que é recomendar mudanças no processo de trabalho. Porque se ele recomendar que seja mudada a forma de trabalhar, ele será demitido. E isso evidencia, retornando à primeira condição, que é o conflito de interesse. Claro. Ele não tem como mudar, então ele prescreve diclofenaco. Muito bem, doutor Heleno, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um instante.